Olá, pessoal! Que coisa boa, hein? Estarmos aqui ao vivo com vocês. E nós estamos esperando mais gente entrar aqui para a gente já iniciar a live de hoje. Que é com muita alegria, viu? Que nós estamos aqui nos preparando para essa live, né? Que promete, viu, gente? Maria Tereza já está quase aqui entrando com a gente, que é a nossa convidada de hoje. E nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós, né? Tanto aos homens quanto às mulheres. É mais específico para as mulheres, mas nunca que deixa de ser tão especial também para os homens. Então a gente quer que todos vocês participem conosco, né? Nós vamos falar hoje sobre a beleza da alma da mulher e sua missão nessa vida. Então é profundo esse tema. Já vou entrar aqui com a Maria Tereza, né? Eu quero agradecer ao Centro Nossa Senhora da Luz por nos estar proporcionando que essas formações, essas lives possam cada vez mais abrir os horizontes, abrir os olhos, né? E alimentar cada vez mais as nossas almas. E é para isso que nós estamos aqui. Esse centro Nossa Senhora da Luz tem essa beleza, gente, de ser um centro de formação católica, um centro de oração, um centro de conexão com o próximo, e é um prazer grande. Vamos já ver aqui como que está a nossa convidada de hoje, mandando já um abraço aí para o Leandro Loures, que está ao vivo com a gente, tantas pessoas que estão aí conectadas. E é isso. Vamos então aqui abrir para que Maria Tereza já entre conosco. Então aqui eu busco onde, Leandro? Aqui Leandro tá aqui comigo também, viu, gente? Que gracinha. Quando ela entrar, você vai. Vou abrir para ela. Isso. Oi, Maria. Vamos ver como é que ela tá aqui, gente, para tá certinho, né? E que vocês possam convidar mais pessoas para estar conosco aqui nesse dia, que especialmente falaremos desse tema que é tão importante, que é tão interessante. E nós baseamos essa live com vários livros importantes, como por exemplo O Privilégio de Ser Mulher, né? Que é um livro que só dessa capa linda, né, que mostra a beleza da mulher como um todo, já que eu vou mostrar para vocês, aceitar aí, olha esse aí, meu caro. Aposto, é isso? É esse aí que eu acho que é esse aí mesmo. Aposto da mulher? Isso. Aí, ó, já que ela vai entrar ao vivo com a gente. A Ana, e deixa-me ver aqui. Como eu estava falando, nós estávamos falando sobre o livro, né? O Privilégio de Ser Mulher, de Alice Von, que é excepcional esse livro. Então, nós baseamos muita coisa. Oi, querida! Tudo bem? Oi, tudo bem, querida? Tudo jóia? Tudo bem? Como é bom Que estar alegria com estar aqui com você vocês. aqui. Isso. Obrigada pelo convite, por esse momento, né, de podermos estar falando desse tema tão especial. Se eu deixar aqui nessa distância, você me escuta? Assim escuto bem. Dá para escutar bem? Não precisa Tá. segurar, não? Se qualquer coisa eu posso pegar o meu Tá bom. também, se precisar, já vou pegar então, né? Porque talvez é melhor. Mas aí eu estava esperando você entrar para a gente fazer as nossas orações, para fazer uma entrega aqui, né? Tá dando para me ouvir bem? Sim, estou te ouvindo bem. Ótimo. Então, eu estava falando com as pessoas, né, com todos que estão entrando aí conosco, de quão é importante o Centro Nossa Senhora da Luz, porque nos proporciona exatamente conhecer melhor, né, nos conhecer e conhecer cada vez melhor a nossa igreja, aprofundar cada vez mais na riqueza da nossa igreja, e ter intimidade com a Virgem Maria, que é a nossa mulher de exemplo, né? Sem ela nós não somos nada, ela é o nosso maior e melhor exemplo.
E Nossa Senhora da Luz vem com esse título lindo, né? Que dar a luz mesmo, dar a luz onde há trevas e dar a luz onde é necessário. A luz para que nós possamos também ver a beleza dessa mulher como um todo e qual que é a nossa missão aqui, né, Maria Tereza? Como eu falei aqui no princípio também desse tema que é tão especial, que é tão bonito, que é tão forte, né, e que nos faz entender a nossa missão aqui nessa terra, nessa vida, né? A beleza da alma da mulher e sua missão nessa vida. Então, antes, vamos rezar? Uhum. Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria em seguida a oração de Nossa Senhora da Luz. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Minha Mãe, Nossa Senhora da Luz, obedecendo à lei mosaica, levastes ao templo o vosso divino Filho, a luz do mundo. Sede brilhante farol que, através das brumas e tempestades da vida, nos guia e encolhe-nos ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos. Dai-nos espírito de obediência filial a Deus e à Igreja. Preservai-nos da impureza. Concedei-nos a luz da fé. E inflamai o nosso coração com o fogo divino para sempre amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Amém. Então, eu queria que você se apresentasse, Maria, para que as pessoas te conhecessem ainda melhor com essa missão maravilhosa, para as pessoas já te seguirem no Instagram, né? E essa conexão linda, que nós somos irmãs na fé, e isso cresce a cada dia, com tantas pessoas maravilhosas em defesa da nossa igreja, enfim. Fala para nós, amada. Então, eu me chamo Maria Tereza, né? Hoje eu fui consagrada numa comunidade durante 17 anos, né? Foi onde eu descobri meu chamado, a vida consagrada. Aí fui chamada a ser esposa, né, de Jesus, e para que através da missão, do apostolado, pudesse estar aberta a geração de filhos para Deus, né? Filhos espirituais, evangelizando, jovens, famílias. E dentro dessa comunidade eu fui sentindo um chamado especial no apostolado de evangelização de mulheres, já se dando concretamente no acompanhamento e atendimento de casais, mulheres, e também, principalmente, quando eu estava na frente de uma missão específica, e quando eu, claro, né, nós sabemos que o feminismo é um movimento de 2 séculos para cá, né? Tem até o próprio feminismo, que é algo muito anterior. Mas quando ainda nem tinha borbulhado tanto essa visão que a gente tem hoje, graças a Deus, hoje tem muitas frentes, muitos ministérios, também de evangelização de mulheres, mas nessa época nem tinha tanto, foi próprio uma percepção que eu comecei a ter nesse confronto da evangelização. O Espírito começou a mover no meu coração esse desejo de querer ajudar as mulheres a se encontrar, e eu pude perceber que essa ansiedade, esse sofrimento das mulheres estava ligado a uma fuga daquilo que é a sua missão. Então, nesse tempo que eu ainda estava nessa comunidade, fazendo esse período à frente de uma missão, de uma casa de missão, eu comecei, nas missões, a desenvolver, fazer encontros para as mulheres. E eu falei assim, gente, eu devia estar dentro de uma bolha, porque eu comecei a fazer aquilo e achei que era novidade, né? Quando eu fui ver, já estava tendo vários congressos pelo país, em vários lugares, isso era uns 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Aí eu fui ver alguns congressos, alguma evangelização, mas assim, ao mesmo tempo que eu achei engraçado, eu falei, onde que eu estava? Eu estava morando em São Paulo. E vendo vários tipos assim, ou seja, no centro mesmo, na capital do país, praticamente, populacional de tudo, da igreja, de estrutura. E ali eu comecei a ver esses encontros acontecerem, mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu achei engraçado, parecia que eu estava dentro de uma bolha, eu fiquei feliz de ver que o Espírito estava movendo no meu coração, era porque ele estava movendo em toda a igreja, né? E várias mulheres casadas, religiosas e solteiras, começando, né,
dando a vida para a evangelização de outras mulheres. Então, dentro dessa comunidade, eu comecei a fazer encontros só em missões e atendimentos individuais, até que eu pude, depois de um tempo, sentir esse chamado mais forte e também voltar da educação católica. E foi aí, né, aliado a alguns fatores que a gente está vivendo dentro da comunidade, que não convém falar agora, né, são coisas que a própria igreja está cuidando, foi aí que fizemos o discernimento que de eu poder viver essa missão fora da comunidade, né, de poder viver esse apostolado. Então, é isso. Resumo, assim, bem claro, hoje eu, né, bem resumido, essa é um pouco a Maria Tereza, né? Graças a Deus, nesse período, pude viver na comunidade esse tempo, fazer os meus compromissos de pobreza, obediência, castidade. Uma experiência maravilhosa, né? Realmente esse matrimônio espiritual, viver esse matrimônio espiritual com Jesus, que foi assim, aquilo que é o que dá sentido, né? Independente do lugar, da missão, do carisma que você está, é isso que realmente dá o sentido à nossa vida. E hoje eu estou morando na cidade de Montes Claros, para terminar, né? E aqui estou desenvolvendo esse apostolado de evangelização das mulheres. Iniciei agora, né? Tive a oportunidade de apresentar o nosso bispo, Dom José Carlos, que acabou de chegar na diocese. Ele falou, vai, minha filha, segue em frente. E poder, tem outros projetos, mas se eu for falar, a gente vai se estender. Olha, vou focar aqui nesse. E é bom demais, né? Porque o ser de Nossa Senhora da Luz, assim como outros lugares, né? Como a Palavra Viva, como você falou, e outros lugares, e tantos leigos hoje também, que também fazem esse papel maravilhoso, se unem para ajudar e para ser luz na vida das pessoas. E a gente vê o quão as mulheres precisam de cuidado, de amor, né? De norteamento para que, de fato, possamos ver qual é a nossa missão. Tanto na nossa família, primeiramente conosco mesmo, né? Na nossa família, no nosso cotidiano, na nossa profissão, onde for. Porque a mulher hoje é chamada a muitas coisas. Mas quando a gente fala sobre essa vocação natural da mulher, é preciso que fique mais claro, que fique mais iluminado. E para as pessoas que possam agora estar entrando e entendendo melhor essa missão nossa de ser mulher, e também através do ser de Nossa Senhora da Luz e do seu Instagram. Repete seu Instagram, por favor, Maria Tereza. Inclusive, quem quiser seguir, né? O meu Isso. Instagram é AP Dignidade da Mulher. AP de apostolado, né? AP Dignidade da Mulher. O quê? AP Dignidade da Mulher. AP, A de azul, P de palavra, AP Dignidade da Mulher. Então, a dignidade da mulher, né? Então, esse nome, ele é muito forte e tem seu significado. Né? Sim, Oi? Eu coloquei o nome. Antes eu tinha colocado em latim, Mulheres Dignitate, que é o nome da carta do Papa João Paulo II. Mas como ia ficar difícil para as pessoas acharem a nível prático, é por isso que eu coloquei AP de apostolado, Dignidade da Mulher. Por isso essa preocupação nossa mesmo, né? Por isso que eu perguntei o nome, para que as pessoas verem como que é essa missão nossa de realmente ser claros com todos aí e nortear, de uma certa forma, qual que é a vocação da mulher. Então, eu queria que você falasse sobre isso, Maria Tereza, né? Nesse cotidiano, nesse concreto da vida aí, né? Nos colocando dentro de tantos estudos que você já fez, de tantas coisas que você já participou, e a sua experiência também como mulher. Então, o que acontece? Tem a mulher, né, como todo ser, né, criado, nós somos seres criados por Deus, e todo ser criado, quando a gente fala assim, vocação natural, o que é vocação natural? A vocação natural é aquilo que a natureza é inclinada a ser, a fazer, já está inscrito na própria natureza, né? Então, o que é aquilo que é natural próprio da mulher, toda mulher, ou seja, está próprio no gênero, ser mulher, que é comum. É claro que as mulheres não são iguais, cada um tem sua individualidade,
mas aquilo que é comum a todas, né? Cada uma vai se desenvolver conforme a sua personalidade, é aquilo que está inscrito na natureza própria dela. E o que é isso? O que está inscrito na natureza da mulher, né? O cuidado do outro, o se dar ao outro, o preocupar com a vida do outro, né? Não a curiosidade, que isso aí eu vou falar depois, que já é uma consequência do pecado original. Mas, assim, esse se dar ao outro, a mulher, ela é menos dada à abstração, ou seja, ao pensamento. É claro, as mulheres desenvolvem trabalhos intelectuais, mas ela é menos dada à natureza dela, ela é mais dada ao concreto, ao serviço concreto, ao estar do lado, a fazer a coisa acontecer aqui e agora, nesse ambiente, né? Por isso que ela tem essa capacidade de lidar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é próprio dela fazer companhia, estar do lado da pessoa que está desenvolvendo algo. Então, esse ser auxiliadora. Por isso que é próprio também da mulher as profissões de educadora, de cuidado com doentes, né? São profissões próprias que nós podemos dizer, são profissões femininas. Só que o que acontece? Por que a mulher hoje ela se encontra no estado de degeneração, como estou citando, né? Pelas nossas experiências, os atendimentos que a gente faz, imagino que você também, Jesus, na missão, tem essa oportunidade, de encontrar tantas mulheres que perderam o sentido da vida. A mulher é casada, ela tem filhos, ela tem emprego, ela tem carro, mas ela perdeu o sentido, ela não vê sentido no viver, ela não vê fim. O que é ver o sentido? É ver a finalidade. Ela tem, mas eu estou vivendo para quê? Eu tô aqui, ela não se sente realizada. Porque mesmo tendo marido, mesmo tendo filho, mesmo dando de uma casa concreta, um marido concreto, um filho concreto, interiormente, o que aquela mulher busca não é servir. Interiormente, aquela mulher está fazendo o contrário. Maculada pelo pecado, né, de Eva, que aí, ou seja, essa consequência da natureza que foi desfigurada pelo pecado, ela busca ter marido, ter filho, ter casa, para que aquilo tudo seja usado por ela para uma satisfação própria. E a mulher que era chamada a se doar, a viver pelo outro, ela busca a realização própria tendo os outros para si. Então, isso é revertido em quê? Aquela que era chamada a dar atenção, aquilo que é a necessidade particular do homem, uma coisa interessante na própria natureza do homem e da mulher. O homem, ele não tem tanta capacidade, ele pode fazer isso, mas não tem tanta capacidade natural de dar atenção para outra pessoa em um assunto que não interessa. Não sei se vocês já repararam a capacidade de um homem de ficar 2 horas numa mesa calado, porque nenhum assunto daquela vez o interessava. É uma capacidade natural. A mulher, se o assunto interessa e diz respeito a ela, não, ela tem uma opinião, ela fala, ela expressa, porque ela tem uma capacidade de entrar no ambiente, de se dilatar naquele ambiente, de dar atenção, mesmo que seja um assunto que ela nunca se interessaria. Então, é algo próprio. E o que acontece com isso? Ao invés de desenvolver essa capacidade natural, de dar atenção, de acordo com aquilo que é a necessidade do outro, o pecado original fez com que a mulher começasse a reverter a atenção do outro, a criação dos filhos, a construção da casa e da família para sua realização pessoal por uma vaidade, por um ego, e usa do marido, usa do filho, e usa do... Isso que vai denegrindo. Isso é que vai tirando todo o sentido, porque isso é contrário à natureza dela. Isso é contrário ao ser dela. E vai gerando toda essa infelicidade. Então, aquela que era chamada a se doar, a dar atenção à necessidade, não aquilo que ela quer que seja, né? Quantas vezes nós já ouvimos uma mãe falar assim, me decepcionado com meu filho, queria tanto que ele tivesse feito essa faculdade, queria tanto que ele tivesse esse tipo de namorado. Então, ela vai... Por quê? Porque ela não serve a necessidade do filho, ela não serve verdadeiramente. Ela serve ao filho com uma finalidade de fazer o filho ser construído e ser delineado naquilo que é o pensamento dela. É totalmente contrário da missão dela e do chamado. Ou seja, o filho, que é um dom de Deus, e ela deveria se colocar a serviço dele como dom de Deus, começa a ser delineado na sua cabeça, na sua personalidade, naquilo que ela acha que deveria ser. A família, que é algo, que é um presente de Deus, o serviço ao marido, começa a ter que ser delineado. E por isso que é interessante, uma coisa que eu observo muito, sempre que eu dou palestra para jovens, até as mães, elas não dizem o contrário.
Eu falo, gente, vocês já repararam tanto que a mulher hoje é histérica dentro de casa? Por quê? Porque essa necessidade de domínio, aquela capacidade de dar atenção para várias pessoas e poder ajudá-las, se tornou um exercício de domínio da casa, de domínio geral. E por isso o estresse, por isso a ansiedade, porque é um desejo de controlar o material. E não de servir ao material, mas de controlar. E como nós não controlamos os outros, não controlamos a vida dos outros, não controlamos os desejos dos outros, vem a frustração e vem a falta de sentido. Então, esse é um pouco da realidade do que a gente tem visto e tem enfrentado, né? Esse contrário próprio da natureza corrompida. Agora, não sei se você quer falar, mas eu apresentei o problema, né? É bom falar o remédio. Isso. Eu quero também... Eu queria também agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né, aqui, em especial o nosso diretor aqui do Centro Senhora da Luz, o Diego, né, que fala o seguinte, que, deixa eu ler aqui, ó, Jerusa, agradeça a Maria Tereza por nós, já marque com ela para nos visitar e palestrar. Então, nós queremos você logo também, pessoalmente, aqui no Centro Nossa Senhora da Luz, né, para ser essa referência que você passou a ser diante de tantas experiências que você tem, né, e teve, e sendo mesmo essa pessoa iluminada que você é. E o Diego acaba de ser papai, ontem a esposa dele deu à luz, dia de Santo Expedito, ganhou Verônica. Então, nós queremos mandar um beijo especial para o Diego e para tantas pessoas que estão ao vivo aqui conosco. Leandro, passa um negocinho para cima aí para a gente ver quem que está aqui mais conosco, né, para interagir. E que vocês possam também fazer as suas perguntas, suas colocações. Tem muita mulher junto conosco aqui. Eu vi aqui que tem o Marcos também, né, que é também amigo seu em comum. Nós temos esse amigo em comum. E tantas pessoas que estão com a gente, Sidney. A Flávia, Sidney, várias pessoas aqui participando conosco, Lucas, Isabela, a Cíntia, Maria do Carmo, Fabiana. Flávia, oi, Fábia. A Fábia é uma gracinha também, que é também membro, né? Ela é apoiadora do nosso Centro Nossa Senhora da Luz. Enfim, tantas pessoas que estão aqui com a gente, o Marcos falando, ótima live, e é ótimo mesmo, é ótima nesse sentido de ser luz na vida das pessoas, né, Maria? E a gente estava falando, quando você toca no assunto que o que faz sentido realmente na vida da mulher, e nessas realidades que nós estamos vivendo hoje, onde a mulher está um pouco, posso falar assim, perdida diante de tantas coisas também, que é oferecido a ela, ao mesmo tempo que ela tem essa habilidade, como você falou, de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar dos filhos, da profissão, de dar atenção a tudo, né? De também de se autocuidar, ela tem essa habilidade, mas também diante dos desafios do mundo, dos desafios das coisas que é colocado para ela, né? Tirando a característica realmente de ser esse pescoço que ela é, de mostrar onde se deve seguir, como seguir, da forma que se deve seguir. E diante desse desafio, né, que o mundo nos coloca, eu queria que você falasse sobre isso e acarretando a isso essas doenças que vêm também, né? Essas coisas que têm acontecido, depressão, ansiedade, essa falta de equilíbrio e essa falta de entendimento da nossa missão como mulher. Antes de falar, eu queria agradecer o convite do Diego, né? E dizer que seria um prazer, né? Estar aí no Centro Senhora da Luz presencialmente, conhecendo vocês. E é só entrar em contato, a gente agenda a data para poder estar indo e passar aí, tá bom? Vai ser um prazer. Nós vamos combinar. A Priscila aqui com a gente também. Um beijo, minha comadre aqui, ó, que gracinha, Priscila. E mais pessoas. Brian. Oi, Brian. Ô, Brian, tudo bem, meu caro? Prazer ter você aqui. Mas então, continua, meu amor. Continue falando. Então, parabéns pela Verônica, que Deus abençoe essa família. Em Amém. relação à questão
dessas doenças, né, que tem cada vez mais aparecido, é importante entender o seguinte: o que a mulher começou a fazer? Ela começou a buscar o seu próprio ideal. Então, o pecado original nada mais é do que o repetimento daquele ato de Eva. Eva estava realizada no paraíso. Ela estava muito bem lá, convivendo com Deus e com Adão e com todo criado. A ponto de, quando a serpente perguntou para ela, Deus falou que você não pode comer desse fruto, não pode nem tocar. Ela falou assim: não, Deus não disse isso. Né? Deus não disse isso. Na verdade, foi o contrário. O demônio disse que ela não poderia comer de nenhum do fruto do jardim. E ela disse: não, Deus disse que você não pode comer do fruto que está no centro do jardim. Dele não comereis, nele não tocareis. Deus não falou que não era para tocar, mas ela estava tão bem resolvida que ela não queria nem tocar naquele fruto. Porém, quando ela começou a ouvir o demônio, quando ela começou a ouvir que algo contrário àquilo que Deus tinha falado, ela passou a olhar para o fruto. A palavra diz em Gênesis 3:6 que aquele fruto que Eva não queria nem tocar, Eva não queria, né, estava super bem, sem necessidade. Ela olhou para o fruto, que vem a concupiscência dos olhos, né? Ela passou a desejar, como que aquele fruto fosse agradável ao paladar. Ela passou a desejar aquele fruto como um fruto que fosse desejável para adquirir conhecimento que pudesse dominar. E ela também passou a ver aquele fruto como algo que fosse desejável para o seu prazer. De forma que é a mesma coisa que aconteceu na vida da mulher. Hoje, o feminismo, ele é como se fosse a nova Eva, né? Lutar contra o feminismo é lutar diretamente contra o demônio. O mesmo demônio que enganou Eva é o mesmo demônio que engana, que age através do feminismo e que convence a mulher que a condição dela é ruim. Então, nós temos dois tipos de ação. Mesmo hoje, nós vemos, graças a Deus, muitas mulheres que decidiram ter filhos, muitas mulheres que deixaram sua profissão, o que não é, que fique bem claro aqui, né, Jerônimo? Não é pecado, né? Uma mulher desenvolver uma habilidade de uma profissão, muito pelo contrário. Tem profissões que são naturalmente femininas, como a educação, exatamente, a enfermagem, né? Trabalhos sociais. Professoras. E, de um lado, o trabalho objetivo, ele é, de fato, um remédio para a mulher. Por quê? A concupiscência da mulher faz ela querer que tudo ao redor se volte para ela. Ela faz com que o assunto se volte para ela. Ela começa, a capacidade dela de ter atenção para ver a necessidade do outro, servir o outro, ela transforma isso em uma necessidade de fazer com que o assunto se volte para ela. Então, tipo assim, a mulher ter trabalhos objetivos em que ali ela tem horário para cumprir, ela tem uma disciplina a fazer, uma disciplina a seguir, ou seja, horários, metas. Isso faz bem, que é algo objetivo. Por quê? Se a mulher ela não trabalha com a natureza corrompida, né, ela não entende que o cuidar de uma casa, com seus esposos, é uma missão que ela vai prestar contas para Deus, né? Se ela não sai dessa neura da cabeça dela, que ela tem, meu filho tem que ser desse jeito, meu marido tem que ser desse jeito, minha casa tem que ser desse jeito, meu treino tem que ser desse jeito, e ela vai desenhando aquilo na cabeça dela. Se aquilo não atinge o padrão que ela desenhou na cabeça dela, ela se frustra. E aí ela vive reclamando disso. Por que a maioria das mulheres vivem reclamando? Porque ela tem padrão na mente dela. Ela criou um mundo ideal, o marido ideal, o filho ideal, a casa ideal. Aí você pode até falar, ela vai falar, não é ideal, é como eu queria, eu só queria fazer assim, eu só queria ser casada, eu só queria... Tá bom, mas o mundo... Olha pra você ver como que é a loucura da nossa mente. Gente, isso é a coisa mais comum. É uma mulher, você sentar com a mulher e ela começa a reclamar. Eu queria que meu marido fosse assim, queria que meu filho fosse assim, queria que minha casa fosse assim. Ou seja, ela fala que não é o perfeito, é só o que ela queria. Mas aí que está o problema. Quem falou que nós temos que ela esquece... querer? E esquece de ser, né? Ela esquece de ser, né? Ela tem essa beleza de ser dela, de começar por ela, né? Porque as coisas se transformam a partir do momento que eu começo a ser realmente testemunho daquilo que eu vivo. Então, a minha transformação vai ser a transformação desse lar, vai ser a transformação desse marido, vai ser a transformação desses filhos, né, do ambiente de trabalho, desses alunos, né? Muitas mulheres hoje, acho que nós falamos aí da profissão, quantas mulheres que são professoras, são várias
várias mulheres, e que também não conseguem balancear o tempo de profissional e o tempo de ser mãe, esquecendo que a sua vocação primordial e primeira é a dona do lar, né? Essa questão de falar de ser a dona do lar é de uma beleza tão grande, né? A rainha do lar é aquela que norteia tudo. Então, essa cobrança que você está falando, né? Essa questão dessa reclamação do outro, e talvez é necessário esse silêncio para ela se ver e ver o que falta primeiramente nela para que se transforme o outro, como você falou. E só para pontuar que o excesso também dessa mulher no trabalho, como professora, que dá, por exemplo, aula de manhã, de tarde, à noite, né? Tem mulheres que têm essa função e não consegue enxergar como que ela vai dar conta de ser uma professora lá fora e dar conta do seu lar. Era isso que eu queria também falar, Maria Tereza, que você falou da questão de ser uma mulher que trabalha, mas tem o trabalho com muito excesso na sua vida. E esquece de ser essa dona do lar, de ser essa rainha do lar, né? E eu queria que você pontuasse isso para que as pessoas realmente vissem essa vocação da mulher de realmente transformar o ambiente, de ter essa ternura que é a mulher, de ter essa vocação primordial de ser mãe, cuidadora, educadora, mas primeiramente em sua casa. Nós temos, na verdade, a gente poderia dividir, por exemplo, em vários quadros. Eu dividi em 3. Por exemplo, existe aquela mulher que, seguindo a onda, no filme todo, cresceram como a maioria das mulheres, vou crescer, vou ter uma profissão, vou casar, vou ter filho, e vou ser bem-sucedida, que é a mulher business, né? Ela quer ser bem-sucedida, seja como professora, seja como médica, o que for. Existe aquela mulher que, não por escolha, mas porque não sempre cuidou, foi tendo filhos ali, muitos ou poucos, acabou ficando dentro de casa e cuidando da casa. E existe aquelas mulheres que, por consciência da necessidade da sua missão, que ela presta a Deus, que ela sabe que a primeira vocação dela é cuidar do lar, ser essa rainha do lar. Toda mulher dentro do lar, ela tem que agir como rainha. Sim. Né? Se ela não, porque se ela, o que significa isso agir como rainha? Entenda bem, não é ter súditos, né? Para pessoas que vão te servir. Agir como rainha, entender que você tem que ser uma autoridade ali, não acima do seu marido. Porque até nos afazeres domésticos ela deve uma submissão ao marido. Mas a rainha, ela está abaixo do rei. Então ela tem que ser a rainha, ela tem que realmente exercer sua autoridade. Exercer sua autoridade em tudo, principalmente na moral. Naquilo que na música que vai entrar, nas pessoas, tipo de pessoas que vai frequentar a sua casa, tipo de pessoas que vai andar com seus filhos. Então nós temos esses quadros, né? Nós estamos falando de características gerais, sem delinear cada um. Por exemplo, uma mulher, ela pode, vou citar aqui as 3 situações. A mulher, ela pode trabalhar fora, né? Ter seus filhos e não estar dando conta de criar os filhos, que a primeira vocação dela é justificável uma mulher que perde o marido, o provedor. Então, assim, não existe profissão feminina ou masculina. Essa mulher vai fazer o que ela tiver diante dela para sustentar os seus filhos. Diante de uma situação dessa, é entregar a misericórdia de Deus. Essa mulher vai assumir o trabalho para sustentar os filhos. Só que nós sabemos bem que a maioria dos casos das mulheres que trabalham fora não é para suprir uma necessidade, é para manter um conforto e porque a mulher não aguenta ficar dentro de casa com os filhos. Primeiro, ela tem preconceito com o termo dona do lar. Ela fala, mas como eu estudei tanto para ser dentista, eu estudei tanto para ser advogada, agora eu vou ficar dentro de casa. Né? Homem não valoriza ter que ficar dentro de casa. Então, assim, ela passa por essa crise. Por quê? Porque ela ouviu o feminismo, que de um século para cá, está buzinando o ouvido, falando que ela tem que ter os mesmos direitos, né? Que os homens. Vou só colocar minha cruz aqui. Ao invés de servir o seu marido. Ao invés de servir o marido, de servir o filho, ela vai servir um empresário, que vai cobrar uma carga horária para ela, que vai trabalhar para o lucro da empresa dele, e ela não está simplesmente servindo aos bancos que precisam de mais gente trabalhando para gerar mais lucros. A verdade é essa. Né? Tirar as mulheres de dentro de casa. E aquela que era a principal vocação dela, que eu tenho que falar disso por último, que dá pano para a manga, que é a educação dos filhos, ou seja, a mulher renunciou o maior poder da sociedade, a
nós temos que ter o maior poder da sociedade. Educar os filhos, ou seja, os filhos das mães, são todos, seriam os futuros prefeitos, os futuros médicos, os futuros advogados. Então, se hoje nós temos homens corruptos, se hoje nós temos, é claro que se eles se tornaram corruptos, se eles se tornaram ladrões, se eles estão se tornando traficantes, se eles estão se tornando maníacos, muitos que estão entrando nas escolas, é porque não tiveram uma mãe que educou, que deu uma moral, que colocou valores, né? Nós sabemos muito bem que se nós tivéssemos uma sociedade mais virtuosa, e essa virtude, ela é adquirida dentro de casa, nós teríamos uma sociedade melhor. Então, as mulheres reclamam de muitas coisas que estavam nas mãos dela e elas brigaram para não fazer mais. Isso é uma situação. Agora, tem aquelas que estão dentro de casa, mas estão se sentindo frustradas, estão se sentindo realizadas. Por quê? Justamente porque fazem desse trabalho, dessa missão, algo que deveria ser para servir, usam para a própria realização. E isso é o caso das mulheres que nós citamos de maneira geral, que se tornam cada vez menos realizadas. Agora, mesmo essas que trabalham fora, quando elas chegam dentro de casa, elas querem ter um domínio. Essa é que é a questão. Mesmo essas que trabalham fora, elas ainda, de certa forma, assumem a casa. E elas precisam ter essa sabedoria. Só o exemplo da Virgem Maria pode levar a mulher a essa redenção dessa insanidade. É uma insanidade. Olha, eu queria... modo de gerir a casa. Maria, agora você chegou num ponto que eu gostaria até de dar um pouco do meu testemunho, porque eu fui uma mulher muito mundana, vamos dizer assim, né? Mundana que eu falo, nós estamos inseridos no mundo, mas eu era uma mulher completamente assim, nessa questão de ser melhor, de buscar cada vez mais atingir os meus objetivos. Então, eu não era eu achava também que eu tinha essa questão assim, eu não posso ser a mulher do lar, a dona do lar, a rainha do lar, né? Eu achava que eu tinha que buscar cada vez mais a minha independência, de fazer as minhas coisas, ter várias faculdades, vários cursos, ser autossuficiente em várias coisas, até acontecer comigo um despertar com Deus. E aí eu fui ver essa beleza de ser realmente essa dona do lar, né? Que eu tinha um certo preconceito, assim como várias têm, quando você vai preencher qualquer documento, qual que é a sua profissão, e você colocar lá do lar. Essa é a profissão mais bonita. Por isso que nós estamos tendo que resgatar tudo isso. Por isso que nós estamos tendo que voltar às nossas tradições. Porque a tecnologia avançou tanto, né? Nós estamos num mundo tão imediato, das questões imediatas, e querendo ser, assim como você começou a live, querendo ter, e esquecendo de ser, que é exatamente isso que eu queria partilhar com as pessoas, né? Tenho 25 anos de casada, tenho uma filha, uma jovem já empresária, e por um certo momento eu esqueci até mesmo de ter mais filhos, sabe? Eu queria partilhar isso com vocês que estão nos ouvindo agora, que a vida vai nos consumindo de uma certa forma que a gente esquece de viver aquilo que Deus nos mandou. E eu só fui ter essa consciência depois do meu despertar com Deus, depois da minha intimidade com Deus. Isso foi fazendo uma Jerusa, uma mulher diferente. Quando eu me coloquei diante de Nossa Senhora, diante de Deus, e fui falando com eles, assim, intimamente, como estou falando para você. Eu gostaria de ser uma mulher de acordo com o que o Senhor quer, nos moldes que Nossa Senhora quer. E ela veio me transformando, porque eu fui muito essa mulher que você acabou de falar. Sabe? No automático, de querer ter, de querer ser até melhor do que o meu marido, melhor do que várias pessoas, né? E isso eu tive que me resgatar. Eu tenho certeza que tem várias pessoas que possam estar se identificando com isso, ou já passou por isso, e como a importância
desse despertar com Deus, né? E você reconhecer essa primeira vocação que nós somos chamadas mesmo, de ser essa mulher de Deus, de ser imagem e semelhança dele, e ter a Nossa Senhora como a nossa grande mulher da nossa vida mesmo, para conduzir o nosso lar diante do que nós estamos vivendo, Maria Tereza, desses valores distorcidos, dessas coisas todas que estão acontecendo, e ter essa descoberta, ter essa transformação é o grande milagre que eu falo. Porque minha vida começou a ser outra, né? Já tem mais ou menos uns 8 anos de caminhada. Mas eu já era uma mulher mais madura e que eu não tinha a mínima noção do que era realmente ser mulher e de que ter Deus nos nossos lares. E a minha transformação transformou meu marido, transformou a minha filha, transformou minha mãe, que há pouco tempo eu perdi, entreguei a Deus, né? Mas transformou os meus irmãos, foi transformando as coisas da forma que Deus quer. E isso vai na caminhada, vai transformar muito mais. Eu preciso ser muito melhor, eu quero ser muito melhor. E é por isso que nós estamos nesse desafio, né? E quando eu vi você falando, dando uma formação para nós de como ser essa mulher, da nossa capacidade em Deus, de realmente transformar o nosso lar, transformar o nosso ambiente, dessa beleza que nós temos dentro de nós, de ser uma mulher terna, de ser uma mulher que é referência na questão dessa responsabilidade, que depois, na eternidade, nós vamos ser cobradas também por isso, né? Dessa vocação de educar um filho, de arrumar a casa. Eu era completamente, Maria, eu era completamente fora desses padrões. Eu fui educada completamente outra mulher, sabe? Então, eu quero aqui só desabafar um pouco aqui com você para o pessoal também entender como que era essa mulher e como que ela está agora. E não só é importante ter essa consciência, né, Jerusa, como você foi falando, mas de dar essa oportunidade, porque não é porque erraram com a nossa geração, com as gerações passadas também, não só com a nossa, mas a geração passada, que nós precisamos, a gente tem que parar com isso. Errou conosco, a gente vai errar. Não, a gente pode consertar. Uhum. Né? Não é porque erraram com a nossa criação, incutindo na nossa cabeça que a gente tem que ser a mulher business, bem-sucedida, que nós precisamos errar em todos os âmbitos, não só no sentido de ser mulher, mas da educação, na escola. E a gente precisa entender que a gente está numa guerra espiritual. Se fosse falar isso antigamente, assustaria. Mas hoje não. Precisa ficar claro. A nossa guerra ela é direta contra o demônio. É o demônio que está atacando as famílias, é o demônio que está atacando os cristãos, é o demônio que estão tirando as verdades do evangelho. Então, se a mulher não acorda, né, não entende que ela está lutando contra o demônio, ela ainda está nessa lutinha subjetiva, pessoal, buscando suas realizações. Eu quero ser feliz, eu quero atenção, eu só quero isso, eu só quero aquilo. E ela não acorda. O inimigo dela não é o marido dela, o inimigo dela não é o filho, o inimigo não é o inimigo, é o demônio. É contra o demônio que ela tem que lutar. Porque toda mulher, até mesmo uma viúva, uma mulher que tem vocação ao matrimônio, mas ela fica viúva, ou até mesmo uma jovem, quem for, né? Antigamente não acontecia, quantas viúvas na Idade Média perdiam seus maridos na guerra, e a esposa com os filhos no convento, e viravam tudo religiosos. Então, ela tem que entender que essa vocação da maternidade, a mulher que não tem mais a companhia do homem, ela tem que ter companhia para Deus. Né? Ela vai descobrir sua vocação, porque a mulher é dada ao... A Edith Stein fala isso, né, no livro dela sobre a natureza da mulher, da sua alma. Que o natural da mulher é querer dar amor e receber amor. É algo interno, né? Natural. Esse aí é o privilégio, né? Esse daqui é a mulher, sua missão segundo a natureza e a graça. É porque eu não estou conseguindo ler o título. É esse mesmo. Esse aqui. Eu vejo a capa, mas não vejo o título. É esse mesmo. Inclusive no Centro Senhora da Luz, na livraria Centro Senhora da Luz, nós temos, viu, gente? Comprem o livro, gente. Você vai fazer um grande bem para a sua alma e ajudar o centro. Isso, mas desculpa, continue falando. A natureza da mulher é querer fazer algo que reflita no seu interior, fazer algo de dentro para fora.
Então, assim, ela tende a tudo que ela faz, ela coloca a alma dela, ela coloca o sentimento, ela tem um desejo. Então, esse desejo precisa ser refletido realmente nessa doação. E ela tem a necessidade de sentir-se amada também depois que ela faz aquilo. O problema que desvia muito da mulher é quando ela não faz para doar e servir ao outro, mas ela faz para se realizar, que é aquilo que eu fui citando no início. Muitas mulheres, até mesmo que entenderam, conheço muitas, que entenderam a missão dela, que deixaram o trabalho, que estão dentro de casa, que estão cuidando dos filhos, ainda assim estão frustrados. Por quê? Nós estamos com uma onda agora que ajuda muito, que são as mulheres do Instagram, as mames do Instagram. E essas mames do Instagram, elas vão ajudando, e muitas delas até partilham a realidade, elas vão colocando minha dificuldade de ser mãe, então, a vida não é flores, mas a gente é assim, é na cruz, é na doação. E muitas olham para aquelas mulheres e veem aparentemente uma total realização, uma total felicidade. A gente sabe que a mulher se realiza, mas não é tudo, a vida da pessoa não está 100% no Instagram. Essa pessoa que idealiza essa vida perfeita, mesmo estando dentro de casa, ainda está vivendo isso, ainda está vivendo essa frustração profunda. E isso é um problema. Isso é um problema para ela. Por quê? O que está faltando aí? Está faltando o sentido espiritual dessa missão. O remédio para isso é isso que você viveu, Jerusa. Não adianta só você fazer tudo como deve ser feito. Então hoje as pessoas querem um manual para tudo, né? Vou seguir o Instagram, vou ver essa mulher como que é, vou ler esse livro, vou ler aquilo. Tudo bem, tem que ler mesmo, porque sem informação, hoje a gente tem que estudar para tudo, porque a sociedade é paganizada. Então aquela fé, aqueles bons costumes que eram passados no dia a dia, da avó para a filha, da filha para a neta, pela educação, uma mulher aprendia a ser cristã, aprendia a rezar sem precisar ler livro nenhum. Ela viu que era ser cristã na avó, ela viu que era ser cristã na mãe. Então, ela repetia, ela via a piedade, ela aprendia a rezar vendo a mãe rezar, ela aprendia a cozinhar vendo a mãe cozinhar, ela aprendia a tratar bem com os outros, com piedade, vendo. Isso não está mais diante dos nossos olhos. Então, a gente tem que ler mesmo. A gente tem que ler na Bíblia, a gente tem que ler em livros, seguir algumas pessoas no Instagram para ver o dia a dia, para ver como a pessoa faz. Só que isso é você está vendo do externo, querendo trazer para dentro. Isso já é bom, você está vendo exemplos. Só que você tem que começar a exercitar. A rainha dentro de casa precisa ser também uma pessoa que se comunica direto com Deus. E uma mulher que não tem vida de oração. Uma mulher que não traz Nossa Senhora para dentro da sua casa. Para ela ajudar, para ensinar o que é ser rainha. Uma mulher que não reza, que não tem... A mulher, essa sensibilidade da mulher, é também para escutar a Deus, porque tem situações que você vai passar na sua casa que não tem Instagram, não tem consultora, não tem livro que vai te responder. É a sua autoridade exercida dentro de casa, em comunicação com Deus, que você vai escutar qual é a decisão que você tem que tomar, quais são as atitudes que você tem que ter. Maria, então, essa e uma coisa espiritualidade própria. Sim, você tocou num assunto que, quando eu tive essa descoberta, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, né? É muito gostoso entrar nesse mundo espiritual, é muito gostoso conhecer como que você reza o terço, né? Antigamente eu rezava uma Ave Maria no automático. Hoje não, a gente degusta o que aquela conta ali no terço significa. Qual que é cada mistério que você contempla, você está me fazendo lembrar da minha conversão de como que isso tudo aconteceu na minha vida, porque eu não sabia contemplar um terço, eu não sabia o poder das minhas mãos, como uma mãe que ora em sua filha, em seus filhos, né? Eu não sabia a mulher que precisava de jogar água benta em todos os cômodos da nossa casa. E isso, para mim, foi uma descoberta tão gostosa, tão maravilhosa, sabe? E quanto mais eu fazia pelo meu lar, mais o resultado vinha. Mais as coisas maravilhosas aconteciam. Por vezes eu chamava meu marido para rezar o terço, né? Quando a primeira vez que eu fiz isso, ele ficou olhando assim para mim e falou assim, gente, ele falou comigo, eu estou gostando dessa nova esposa que está se transformando. Né? E ao mesmo tempo ele começou a rezar o texto comigo, depois a minha filha a mesma coisa. É gostoso essa experiência espiritual, é a coisa melhor, é um sentido que dá pra gente, né?
eu falo que nós, mulheres, todas nós, as nossas mãos são poderosas, são abençoadas, onde nós tocamos, nós edificamos. E a primeira palavra que passou para mim, que quando eu abri a Bíblia, quando eu perguntei a Deus, o que o Senhor quer de mim? O que é para me fazer? Olha, foi uma coisa tão forte que aconteceu, foi um dos versículos mais importantes para a vida de uma mulher, que foi: a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói com as próprias mãos. Eu chorei demais quando esse versículo apareceu para mim, porque eu comecei a me avaliar. Eu estou sendo a mulher tola ou eu estou sendo a mulher forte? Se eu estou sendo tola, eu te peço perdão, Jesus, e me ajuda a ser essa mulher sábia. Me ajuda a edificar o meu lar. E eu amei fazer isso, Maria Tereza. Eu amei. Olha, sinceramente, eu não sabia o sentido da missa. Eu não sabia como me portar na missa. Eu me vestia muito mal, sabe? Eu quis me edificar por inteira. E eu ficava falando: Deus, Jesus Cristo, eu sou esse barro nas suas mãos. Venha me modelar. E ele começou a modelar de uma forma que eu me sinto uma mulher muito mais forte, eu me sinto uma mulher muito mais sabendo da minha missão aqui nessa terra, sabe? E quando eu me conectei com você, sabendo das suas experiências também, eu quis logo te trazer aqui, falei: Diego, né, com o pessoal do Pessoal da Luz, conheci uma pessoa formidável, maravilhosa, que estuda muito, que tem muita experiência em vários assuntos, e que agora ela quer cada vez mais mostrar para a mulher sua dignidade, né? Mostrar o que é ser a rainha da casa, o que é educar um filho, e principalmente nesse momento espiritual que nós precisamos, nessa missão espiritual que nós temos e que precisamos exercê-la como nunca. Isso é bom demais, isso é bonito demais, isso é transformador. Quantas escolas que eu vou também, que eu começo a ensinar as mães: gente, nós precisamos orar para os nossos filhos, na hora que ele acorda, na hora que ele dorme. Falar com você, Maria Tereza, eu não sabia lavar uma vasilha direito, porque tudo eu tinha outras pessoas para fazer por mim, sabe? Tudo eu tinha sempre uma pessoa para fazer por mim, e Deus foi me transformando. Hoje eu lavo uma vasilha com todo amor, eu arrumo minha casa com todo amor, eu lavo o banheiro com todo amor, eu arrumo a cama do meu marido com todo amor. Eu passei a ser uma mulher completamente diferente do que eu era. Não tem coisa melhor do que isso. A gente assumir as nossas rédeas em Deus e ter Nossa Senhora para nos ajudar e caminhar nas pequenas coisas, nas rotineiras coisas. É a experiência de viver o sobrenatural nas coisas ordinárias, né? Você entender que você está servindo a Deus, servindo aqueles que Deus te deu, que Deus te confiou. Sim. Essa experiência, ela se dá no batizado. É isso que você viveu, Jerusa. Você viveu a graça de ser renovada na graça do seu batismo. Foi um milagre. O que é renovado? Batizado. Um milagre. Só que aquele espírito... Milagre. E esse milagre se estendeu a minha casa toda. Minha casa ficou iluminada, Maria Tereza. Exatamente. Isso é a graça de ser filho de Deus. Isso é a graça do batismo. Nós não entendemos o que é o sacramento do batismo. Ou seja, você tem a trindade em você como uma pessoa que é como uma consagrada a Deus, pelo batismo, você é chamada a ser diferente em tudo. Entenda uma coisa, só no concílio de Firenze, se eu não me engano, 1325, é que, de fato, os sacramentos foram organizados como eles são hoje. Só que naquela época, ou seja, não tinha essa noção de sacramento do matrimônio. O matrimônio está na linha dos sacramentos. Só que a vivência já era como hoje. Por exemplo, toda pessoa que era batizada, quando se casava, para ela era claro, eu tenho que ser casada diferente. Então, não precisava naquela época, por que não tinha? Igual eu estou falando, já se vivia na profundidade que é hoje, nos fundamentos, sabendo da fidelidade e da abertura à prole. Isso era claro. O que não era claro, que aquilo tinha que ser um sacramento da Igreja Católica. Era claro como tinha que ser vivido, mas não como seria considerado na lista. Por que, Jerusa? Porque simplesmente o batizado, o cristão, o Filho de Deus, ele vive tudo de uma maneira diferente do mundo. Então, para você ter noção
Na idade primitiva, no início da igreja antiga, as mulheres ficavam doidas para virar cristã e que os seus maridos também se convertessem e fossem cristãos. Por quê? Porque os romanos não tinham lei, não tinham moral. Então, eles maltratavam a sua esposa. Se tivesse um filho, eles não quisessem, se tivesse que matar, eles matavam, né? Só que os homens cristãos batizados, quando eles se casavam, eles se deparavam com Efésios 5. Eu tenho que tratar minha esposa como Cristo tratou a igreja. Então, ele dava a vida. Isso é bonito Da mesma demais. forma que né? Então, os batizados, eles viviam uma idade, uma fidelidade própria do batizado. Nós estamos hoje no mundo pagão. Então, não existe católico. Existe o que não existe. Católico, pagão, católico, protestante, católico, é isso, católico, aquilo. E não existe essa multiplicidade de católicos. Existe só uma forma de ser católico, que é nos submetendo à moral cristã. A mulher, ela precisa se submeter. E ela vai ser rainha dentro de casa, se submeter na ordem divina. E essa ordem divina é lindíssima, que é o que vem de dentro para fora. É esse amor divino da presença da Trindade que faz ela viver sua vocação natural de servir de maneira natural, servir na alimentação, servir em casa, servir aos outros, mas servir principalmente toda essa ordem natural, ela está em função de algo sobrenatural. A mulher precisa entender que esse homem, essa mulher que ela colocou no mundo, ela tem a missão de fazer um fundamento na vida dele para que ele chegue no céu, para que ele também ame a Deus. Então, a vocação natural da mulher, que é gerar vida, que é a vocação natural de Eva, a mãe dos viventes, seres vivos, os homens e as mulheres. Essa vocação natural, ela está a serviço da sobrenatural. Ela só encontra sentido na vocação sobrenatural. E como ela vive essa vocação natural? Da mesma forma que ela faz a papinha, a comidinha, para dar na boca da criancinha que não tem dente, que não sabe mastigar, que vai colocar aquele trem na boca e vai engolir de uma vez, ela tem que criar a papinha da espiritualidade. Ela tem que ensinar aquela criança a balbuciar a Ave Maria. Ela tem que ensinar aquela criança a balbuciar a palavra. Ela tem que contar historinhas da palavra antes daquela criança dormir. Ela tem que ensinar a criança a não ter um ursinho de pelúcia para proteger ela à noite, mas a criar uma amizade com o seu anjo da guarda. Porque a missão dela é gerar. É isso que faz todo sentido em gerar filhos. Porque a mulher hoje não quer ter filho. Ela não faz sentido. O que ela pensa? Todo mundo fala isso hoje. Eu vou colocar filho nesse mundo? Mas tudo está caro? Mas por quê? Porque ela está voltada para a terra. E a vocação dela, a vocação natural, é em função da sobrenatural. Então, se ela pensa, minha missão, Deus só me colocou nesse mundo porque Ele me ama e porque me amando, Ele quer gerar filhos através da minha missão para povoar o céu. Amém. E olha só, é uma responsabilidade. A responsabilidade, né? Essa do plano de outro mundo, mas essa é a missão. Sim. E aí você vira problema, mas eu vou ter que servir a Deus, eu vou ter que ficar criando para ir para o céu. Mas foi só por isso que Deus te deu essa faculdade natural. Foi só por isso que Deus te deu essa natureza biológica de gerar filhos. Para que você contribuísse para povoar o céu. E com Ele, no amor dele, você pudesse amar e servir para que essas pessoas pudessem ir para o céu. Então, por isso, todo esse cuidado de rainha do lar, de zelar naturalmente, sim, mas de zelar também sobrenatural. Na criação, não deixando que o quarto do seu filho vire um prostíbulo, que ele leve namoradas para lá, zelando para que a internet hoje, que é o mundo, não entre na sua casa de qualquer jeito, preservando seus filhos. Aproveite a internet que tem de gente soltando cursos, né? Não deixe seus filhos na tela, não fazem para você, gera vícios. Quantos homens e mulheres viciados, jovens em pornografia, e quanto a internet alimenta. Então, por quê? Porque a presença da mãe está sendo substituída pela presença da tela, a presença da mãe está sendo substituída por outros. Então, é importante a gente entender uma coisa. Se a vocação da mulher é amar, né? O amor é amar, né? De fato, e o amor é algo, é quando você coloca a sua alma em algo que você faz, o amor ele se manifesta de uma maneira mais concreta, de uma forma, estando presente. Amar é estar presente. Estar presente. Como Deus nos amou, estando presente. Como Deus transmite o seu amor por nós, continuando a sua presença através da Eucaristia. Então, a mãe tem que ser presente.
Presente em casa, presente na vida do marido e presente servindo de acordo com a necessidade que o Criador a deu dentro de casa. Sim, é uma responsabilidade maravilhosa, né? Nós somos responsáveis por todos aqueles que nos rodeiam. Se somos a rainha, nós temos essa responsabilidade, né, de levar o nosso lar para o céu, viver o céu no nosso lar e levar essas pessoas, né, condicioná-las à busca do céu, porque é o nosso fim, a nossa entrega. Eu queria agradecer as pessoas que estão conosco aqui, Maria Tereza. A Flávia, um beijo grande para a Flávia. Cione está conosco aqui. A Dadá cabeleireira, queria mandar um beijo especial, que ela sempre me arruma, sabe? Arrumou os cabelinhos bonitinhos para ficar mais bonitinha aí para o povo, Maria Tereza. E Dadá é uma gracinha, tá aqui com a gente também, minha cabeleireira de muito tempo. Um beijo. A Tereza, a Fabrito, muitas pessoas são seus amigos que nós temos em comum. A Marina, a Graciele lá, a esposa do Tarso, é uma gracinha, né? Linda demais. O Hugo. E aqui, ó, Ninho alguma coisa, não estou sabendo ler direito, na hora que eu dou uma notinha. Mas eu quero agradecer todos que estão com a gente aqui, né? Que é importante. E vocês podem ir perguntando também algumas coisas, porque é importante para a gente também interagir, né? E ser luz aí nas dificuldades das pessoas, né? Em algum questionamento que se tem. Mas falando ainda sobre esse sobrenatural, onde você falou dessa forma tão especial, como que é hoje também, Maria, a gente criar os nossos filhos e essa questão de estar também com eles, educá-los e levá-los à escola, de ficar atentos o que a escola tem mostrado aos nossos filhos, né? De que forma, como que eu sempre tenho que estar ali policiando onde os meus filhos, o que eles estão aprendendo, né? Por que a gente fala isso? Porque a escola hoje, na minha época, que não tem tanto tempo, mas a gente estudava religião, tinha moral e cívica, tinha outras matérias tão importantes que nos edificava. E hoje está tudo muito no automático, né? E muito mais, muitas ideologias, e muito mais do que estudar o conteúdo, também começa também a entrar na educação do filho, mas isso porque a mãe ou os pais permitem. Então, qual que é essa visão, né? Qual que é esse cuidado que a gente se deve ter em relação às escolas, aos professores, enfim? Então, primeiramente, quando a gente fala, a mulher é a mãe do lar, a rainha do lar, ela tem que cuidar acabar a qualquer momento. Do sobrenatural, não é algo extraordinário, né? Igual você pensa, a mulher tem que sair orando em línguas dentro de casa, jogar água dentro todo dia. De vez em quando, sim, é bom, importante. Mas é no quantas mulheres sentam na mesa com os filhos e nunca ensinaram nem a fazer o nome do pai. Não ensina, dentro de casa são coisas simples. Aprenda, ao acordar a criança, reza com ela. Ao colocar para dormir, ensina a rezar. Ao fazer uma refeição, ensina a rezar. Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe que vai rezando do carro até a escola com as crianças. Dá uns 15 minutos de oração. A criança é decorada de oração. Mas elas não fazem exatamente. Fecham o olhinho e rezam. Então, são coisas simples. Ensinar a rezar. Lembrar de Deus. Esse simples aí, cada ação que vai fazendo com a criança, consagre a Deus. Vai fazer um estudo? Vamos rezar, pedir para o Pai do Céu que ilumine a nossa inteligência? Só que as pessoas estão tão distantes de Deus que elas têm vergonha de virar para a criança. Vamos pedir para o Pai do Céu que ilumine a nossa inteligência? Não tem coragem. Tem coragem de manifestar no simples oração, manifestar até publicamente para os irmãos, filhos. E em relação à escola, olha, o problema da escola está muito mais sério, porque o problema da escola hoje não é o que ela não tem. O problema da escola é o que ela está ensinando. Então, se eu for ser sincera, né? Maria, eu vou deixar você um minutinho que eu preciso pegar o carregador para o meu celular. Espera aí, tá? Vai continuando falando aí que eu preciso pegar porque ele está descarregando.
Então, é importante entender o seguinte, tem uma professora, a professora Olinda Scalabrin, que ela dá palestras com o professor Felipe Neto, e ela fez uma pesquisa sobre a pedagogia da alfabetização feita na escola hoje. Então, quando ela foi dar, ela explicou o método das escolas hoje de alfabetização. E ela provou, por A mais B, que a criança hoje ela não só não é alfabetizada na escola, como ela sai da escola com um complexo de inferioridade e ela não acredita que ela vai aprender. Então, assim, o problema do conteúdo da escola não é só o que não tem, mas é a forma como está sendo ensinado, o pouco que ensina e o tanto de coisas que é ensinado. Então, por exemplo, eu trabalho... Nós voltamos aqui, né, porque já deu tempo do Instagram, e nós vamos voltar agora já nas nossas colocações finais. Estamos esperando aqui a volta da Maria Tereza. Já até, inclusive, compartilhamos a live. E deixa eu chamar ela aqui, ó. Como é que chama, Yara? O meu também escreve. Ótimo. Isso. Falta aceitar. Onde que eu aceito? Ui. Ela vai te chamar aí. Pois é, gente. Então, nós estamos voltando com esse segundo tempo da nossa live. Sim. Aí pediu. Exatamente. Só pra gente... Aqui, assim. Missão de ser mulher, né? Qual é o nosso dever aqui, a nossa missão, a nossa vocação, e estamos falando desses grandes valores. Aí, ó, já está voltando aí conosco, né? Maria Tereza caiu um tempo, né? Já deu 1 hora aqui e agora nós estamos de volta aí com você, né? O assunto a gente quer falar muita coisa, tem muita coisa a ser falada, mas estamos de volta para a gente concluir algumas coisas e brevemente queria voltar com você, viu? Para nos falar sobre outros temas também, e presencialmente lá no Centro Nossa Senhora da Luz. Essas formações são maravilhosas. Continuando de onde você parou, e daqui a pouquinho eu vou continua com ela a internet que tá ruim aí. Aí, ó. Aqui também aqui tema. Aí, não. A internet dela tá travando. Sim. Tá travando? Deixa eu conversar com ela aqui também por aqui. Mas enquanto ela está aí para conversar com a gente, enquanto ela está para voltar conosco, os temas, eu gostaria de apresentar para vocês alguns livros, né? Como esse livro, A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, de Edith Stein, que é um livro maravilhoso e que você encontra lá no Centro Nossa Senhora da Luz, que é uma delícia de ler. Outra coisa que Deus vai moldando, né, na gente são as nossas virtudes. E por muito tempo, gente, eu fiquei sem ler, sabe? Eu não tinha o hábito de ler, assim, e depois dessa conversão, depois desse entendimento na graça de Deus, eu me delicio com os livros, como esse outro que eu tenho, que é uma bênção, que é muito especial. Também você adquire no Centro Nossa Senhora da Luz. E nos norteia bem, viu, gente? É muito bom. E esse daqui, ó, Uma Maneira de Salvar o Teu Lar. Várias coisinhas que tem, pequenininho, fininho, sabe? Mas são várias dicas que nos ajudam demais. Maria, estamos de volta com você aí, amada? Como é que está a conexão aí? Agora Está me ouvindo? sim. Agora sim. Está ouvindo? Então, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Enquanto isso, eu estava falando sobre os livros. Está travando um pouco, mas você estava falando sobre a escola, né? Que é tão importante essa fala aí. Então, os pais precisam ter uma atenção com a escola hoje redobrada, porque não é simplesmente um tema ou outro que ele tem que cuidar para que o filho não aprenda. Como eu estava explicando, infelizmente, é uma realidade que tem que assumir, por mais triste que seja. A pedagogia da alfabetização hoje que é dada para a criança, não só não a leva a aprender, como a leva a ter complexa inferioridade, porque ela não aprende. Então, isso é triste, mas isso
é a realidade hoje. Então, os pais que têm um pouquinho mais de consciência, sabe que tem uma cruz a ser carregada aí com isso, a mais uma responsabilidade da educação dos filhos. Tem mães hoje que não se veem nem psicologicamente preparadas para assumir um homeschool, para ensinar a criança em casa. Não tem um colégio católico, mas olha, eu vejo pais chegando à loucura até mesmo de... Tá dando para me escutar? Tá dando, sim. Pode continuar. Eu estou só conectando aqui também. Tá bom. Eu vejo pais assim, fazendo um esforço muito grande hoje, tipo assim, até mudando de cidade por causa de uma escola católica, né? Chega até esse ponto. Mas quando realmente os pais eles têm consciência da educação dos filhos, da responsabilidade que é essa educação, essa missão, e da beleza também, porque só cruz, gente, é o que realiza, é você tomar conta daquela criança, você ensinar a fé para aquela criança, você ensinar, até mesmo o ensino da educação própria da escola para as crianças, você também realiza. Eles vão atrás de pais que estão fazendo isso, vão atrás de outras famílias que também estão preocupadas e se juntam ali numa associação para poder estar cuidando dessa educação. Porque se fosse antigamente, sinceramente, eu ia falar, acompanhe, vigie o material pedagógico, o que está sendo ensinado, vai na diretoria, fala com ela que você não é... Mas a realidade hoje ela está piorando. Então, isso não vai adiantar. Deixa eu te falar, o professor não vai deixar de ensinar aquele conteúdo ideológico do seu filho. O professor não vai deixar de desvirtuar a sexualidade do seu filho por causa de, infelizmente, não vai resolver. Piorou. A gente chegou numa... Não adianta eu chegar aqui e querer dar conselhos paliativos para você, porque não vai dar. E assim, para você ter um filho que vai ter menos uma malha ideológica, um pouquinho mais de conteúdo técnico hoje, e pode dar algum resultado, talvez numa escola particular bem pequena. Entendeu? Você vai colocar seu filho ali, você tem contato com todos os professores, e com a diretora, com o conselho que você conhece, uma escola bem pequena. Porque se for uma grande também, você pode falar com a diretora, falar com o professor, pode ameaçar que você vai processá-lo, não vai adiantar. Então, assim, nós chegamos no grau que medidas paliativas não estão resolvendo. Não estão resolvendo. Eu sei que, você fala assim, mas eu tenho sobrinho, ele está indo estudar, eu tenho filho, eu tenho um amigo, está todo mundo estudando, ela está exagerando. A questão é, em que estado que eles estão? Como que está a moral dessas crianças? O que elas estão aprendendo? Quais são o distanciamento? Já parou para reparar a distância que essa criança, ou que esse adolescente está do pai, da cabeça do pai? A questão é o seguinte, o problema já está acontecendo, o pensamento ideológico já está sendo incutido. Vai conversar com esse adolescente, vai conversar com essa criança para entender realmente o que ele pensa sobre certos assuntos. O que você pode estar achando que é normal é porque a bomba não estourou. Porque quando a bomba estourar, né, quando essa criança de fato se revoltar contra os princípios cristãos, quando ela de fato colocar para fora tudo o que ela está aprendendo, seja em pensamento, ou seja, no comportamento dela, né, quando ela se assumir diferente daquilo que é a natureza biológica dela, aí sim você vai ver que negócio. Só que o problema é que as pessoas acordam quando o negócio já estourou, né? Quando a criança já chegou no grau que não aprende no aprendizado, quando ela já se desviou e se afastou demais da igreja, se afastou demais dos pais, quando ela já assumiu uma outra identidade sexual, aí sim os pais acordam. Infelizmente tem que chegar nesse ponto. Né? Enquanto a gente vai tentando acordar, enquanto é mais cedo, enquanto os pais têm como assumir a rédea da educação das crianças, ele tem como se inspirar e atrás pedir ajuda a famílias, a pais mais experientes. Então, haja enquanto as crianças ainda estão debaixo da sua tutela. Porque quando o seu filho tiver 13, 14, 15, 16 anos, você já tiver perdido a sua autoridade de pai e de mãe, você não vai conseguir colocar tudo que você poderia colocar na mente dele, na consciência dele. Então, haja enquanto há tempo. Não espere a Sim. Quando você fala de autoridade, né, de ser mãe, de ser pai, muitas pessoas perguntando como agir.
Por isso a importância da oração, né? Porque com a oração a gente modifica toda a atmosfera da nossa casa, todo o ambiente da nossa casa, né? Com a oração a gente modifica a forma até mesmo dele nos entender, das crianças nos entender, né? Através de uma linguagem nossa, com eles, com intimidade, mas com muita profundidade de oração. Que é o que eu acho que agora, nesse momento, né, nessa meta, nessa realidade que nós estamos, eu sempre falo isso, gente, o que se tem a fazer hoje, porque nós já estamos, né, muito contaminados de muita coisa, e cada um educa de uma forma e tudo mais, o que se tem a fazer hoje realmente é a oração. Blindarmos os nossos filhos com a oração, né? Mostrar que é com a oração que nós vamos continuar, conseguir modificar alguma coisa, né? Que eu vejo que tem muitos pais assim que já estão inseridos nesse ambiente e que orar e vigiar mesmo, né? Além dessa oração, vigiar com quem anda, vigiar os livros que estão lendo, os cadernos, as pessoas que estão ensinando ali algo para os seus filhos, mas estando mesmo muito fortemente em oração, usar símbolos de oração, a cruz, o terço, né? Fazer o sinal da cruz, como você falou, nos seus filhos, no seu esposo, e ter essa intimidade de oração para que, diante do que está sendo vivido, estar blindados com a graça de Deus mesmo, né? E outra coisa importante, a gente já tem que finalizar a nossa live, mas é só para nortear um pouco as pessoas, quantas coisas boas também nós temos de pais que estão se levantando, de leigos que estão se levantando, né? Que você pode seguir, né, Maria Tereza? Quantas pessoas aí que está se preocupando em ensinar as pequenas coisas para os filhos, e também na questão do homeschooling, mas também sendo pessoas de referência que, através da internet, a gente, podemos citar, né, algumas pessoas, você pode até citar alguns aí que você já conhece, né? A Deia, o Tiba, são pessoas que já têm esse pensamento, a esposa a Sâmia Marcilli, tantas pessoas que estão se preocupadas, assim como nós, estão se preocupando e que são referência nessa questão de educação dos filhos. E você vai pontuar alguma coisa sobre isso e também já fazer as considerações finais, porque o tempo já terminou e a gente precisa também entregar a live, né? Agradecer a Deus por tudo. Enfim, se pudesse, nós nos ficávamos aqui tricotando até, porque não é de hoje que nós estamos querendo encontrar, né, minha querida? Então, Jerusa, essa questão da criação dos filhos, né? Na verdade, você tocou 2 pontos. Por que a pessoa não assume a autoridade? Porque não tem vida de oração. Porque a vida de oração que dá essa autoridade, dessa coragem, né? A vida de oração dá também inspiração. Então, é importante ter a vida de oração, porque sem vida de oração não tem coragem, só se tem medo, só se corre, só se reclama. Então, a vida de oração, ela dá coragem, ela dá força e ela dá inspiração. Quantas mulheres ficam duretas para cá, o que eu faço, e não conseguem parar para rezar? Quantas vezes, às vezes, quando eu paro para rezar, que as soluções de tudo que eu tenho que fazer vem na oração. Vem inspiração. Deus dá a mente aquilo que só Deus pode dar. Então, precisa-se dessa vida de oração. Sim. Nós temos, graças a Deus, muitas referências, essas que você citou e muitas outras. Se você digitar no Instagram, Mãe Católica, meu Deus, são tantas mães abençoadas que estão aparecendo. Mas o que eu percebo? É porque nós temos vários níveis. Nós que estamos no meio católico, nós vemos mães que estão procurando cada vez mais referências, que estão procurando cada vez mais conhecimento. Só que a maior parte das mulheres hoje, elas nem se atentaram para isso, né? E o apostolado que eu estou desenvolvendo, ele é muito voltado para mulheres que ainda assim são católicas, mas estão totalmente fora do mundo católico. Então, assim, o trabalho é despertar essas mulheres, fazer elas acordarem para a vida católica, elas entenderem para assumir a missão delas. Então, é evangelizar essas mulheres para que elas se despertem a buscar isso. Quando você encontra uma mulher assim, você pode mostrar o Instagram de quem for para ela, ela não acorda.
não acorda. Então, o que vai fazer aquela mulher despertar desse sono, a casa dela está sendo devastada, o inimigo já tomou de todas as formas. Tomou a sexualidade do filho, tomou a atenção do marido, tomou até mesmo o seu estado de ânimo, ela já está toda depressiva, e ela não percebe porque ela entregou as armas. A vida de oração faz ela ir retomando a vida, o espírito. Ela começa a ter coragem, se ser reabilitada, a partir de simples práticas católicas. Confissão, uma oração do texto, uma missa que ela volta aí no domingo, a comunhão, aquilo vai ressuscitando a alma dela, e ela vai começando a assumir sua posição. E vai começando a mudar. Então, a vida de oração é que faz as coisas. Aí, quando ela tiver vida de oração, ela vai começar a desejar ver esses conteúdos. Porque antes, você pode mostrar quem for, pode dar ouro para uma alma morta. Ela não acorda. Ela não quer. É dar pérola aos porcos. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo, na verdade. Nós vamos encontrar mulheres que estão dormindo, adormecidas, mortas, o corpo está andando, mas a alma está morta. Né? A sua função, a sua missão, vão à missa, comungam, mas não vivem, não têm consciência de acordo com o Evangelho. Então, é isso, né, que eu tinha para falar. A gente já vou concluir, né? Queria agradecer esse momento que está aqui, espero que tenha ajudado, entre a live que caiu, mas eu acho que também foi mais no finalzinho, deu para pessoas que estavam me acompanhando. Sim, deu. Queria agradecer a vocês. A interação foi boa. Foi uma alegria estar aqui com vocês e se vocês precisarem, a gente agenda, quem sabe, né? Uma oportunidade está passando por aí, a gente faz algum encontro presencial. Sem dúvida. A gente quer muito que você venha ao Centro Nossa Senhora da Luz para você conhecer também, né? Tantas coisas legais que a gente tem lá. E principalmente o mais interessante é essa questão mesmo de formação, de ser ali um norte para várias pessoas em vários sentidos, né? E lá tem essa referência, sabe? Lá tem essa beleza que é realmente mostrar a nossa vocação maior, né? De ser humano e de ser essa obra-prima de Deus e que nós, o homem, a criatura humana, é a melhor coisa que Deus criou, né? Então, nós precisamos realmente levantar isso, vivenciar isso de uma forma bem forte para que possamos ser essa imagem e semelhança que Deus quer de nós, né? Nós temos que dar continuidade ao projeto de Deus, que é maravilhoso. E o Centro Nossa Senhora da Luz tem feito isso com muita simplicidade, mas tem alcançado altíssimos níveis aí de edificação humana, na espiritualidade, né, na graça de Deus, na intimidade com Deus, com Nossa Senhora da Luz, de uma forma linda, linda. Então, quero muito que você venha participar conosco, venha nos dar uma formação pessoalmente, né? E eu só tenho a agradecer muito. Só finalizar também mostrando os livros, mais uma vez, né? Esse aqui, olha, Uma Maneira de Salvar Seu Lar, um livro pequeno de Márcio Mendes, da Canção Nova, e é lindo. Gente, salvar o nosso lar é uma graça de Deus, sabe? Porque eu falo assim, com uma expressão muito sorridente, com os olhos bem brilhando mesmo, porque eu tive essa responsabilidade, quando eu fui entender essa minha missão nessa terra, foi uma coisa tão boa que aconteceu, e salvar o meu lar no dia a dia, né? Continuo nessa salvação do lar. Então, são livros que edificam, são livros que nos mostram como fazer isso, o privilégio de ser mulher, porque é um privilégio, né, Maria Tereza, ser uma mulher de Deus, né? Nós somos a última criação de Deus, depois criou Adão, criou Eva, então nós somos o acabamento, né? Eu falo que a gente tem essa beleza de falar, nossa, nós somos a última criação de Deus, né? E ser essa mulher que tem luz, que tem amor, né? Que quer edificar o seu lar, como eu falei, que quer ajudar o outro, quer amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é um privilégio tão natural nosso, né? Com essa ternura toda, com essa beleza da alma. Ai, gente, ser mulher é uma graça de Deus. Aos moldes dele é bom demais. E esse, né, que eu já falei aqui, ó. A mulher, sua missão, segundo a natureza e a graça.
Lindo, só livros maravilhosos. Todos você encontra lá no Centro Nossa Senhora da Luz. E um livro de cabeceira, não é um livro, mas é uma novena de cabeceira, que é essa novena aqui, que depois eu vou te dar ela em mãos de presente. A novena de Nossa Senhora da Luz. Eu faço essa novena diariamente, é perpétua na minha vida. E cada reflexão é mostrando o que Nossa Senhora faz por nós, né? A beleza dela e de Jesus na nossa vida. É uma reflexão diária. Então tem a música de Nossa Senhora da Luz, que eu tive a honra e a graça de compor, de cantar. Uma hora eu quero falar sobre essa música com vocês. E tem a oração de Nossa Senhora da Luz. E principalmente nesses tempos difíceis de trevas que nós estamos vivendo, é a novena ideal. A novena de Nossa Senhora da Luz. Aqui vocês estão vendo aqui também a vela de Nossa Senhora da Luz acesa, a imagem de Nossa Senhora da Luz aqui comigo, que tem uma vela grandona. Eu tô doida para te mostrar isso pessoalmente, viu, Maria Tereza? O ateliê nosso, maravilhoso, né, que a gente faz as velas, fazemos os terços de Nossa Senhora da Luz. Então, que é minha arma diária, rosário diário. Eu tô amando ser essa nova mulher, né? Quanto tempo de transformação de vida sua, Maria Tereza? Tenho 37, vai fazer o quê? Estou com 16 anos. 20 anos. Já é uma debutante. Que bênção, né, menina? Debutar com Jesus é bom demais, né? Ai, que delícia. Se eu pudesse conversar com você mais, ficar mais tempo aqui, eu queria, muito mesmo, porque nada melhor do que falar coisas boas e nada melhor do que edificar as almas das pessoas, né? Então, eu quero mais uma vez te agradecer do fundo do meu coração e em nome do Padre Newton também, que é o nosso conselheiro espiritual, que é uma bênção, e do Diego, da Nive, de todos os membros, né? Tem muitos membros aqui junto com a gente. Nós chegamos chegamos a um número bom, muito bom, esperado, de pessoas participando. Agora diminui um pouquinho porque caiu a internet, né? Caiu o tempo da live, mas de qualquer forma está sendo muito boa essa participação. É a primeira nossa de muitas, né, minha amiga querida? A graça de Deus. Estamos aí. Amém. Então, eu queria concluir também, dizer que no canal do Instagram, no nosso perfil do Instagram, nós vamos estar iniciando em maio uma série, chama Série Mulheres da Bíblia. Então, todos os dias, de segunda a sexta, nós vamos estar postando, né? Já estou divulgando aqui, antes da gente estar divulgando lá no perfil. Semana que vem nós vamos começar a falar no perfil. Mas aproveitando o pessoal sair. Então, e a gente vai escolher justamente, né, no estilo sério, porque a mulher gosta de continuidade, né, de história. Então, todos os dias a gente vai estar falando de uma mulher da Bíblia, só que trabalhando uma virtude ou um vício, né, relacionado. Ou uma característica de Eva, ou uma característica nova da mulher que renasceu, né, na graça do Espírito pela Virgem Maria. E essa é só a primeira programação do perfil, depois já tem outras aí já em vista. Então, nos acompanhem, divulguem, porque vai ser também um grande meio de evangelização para as mulheres. É para ir entrando já no imaginário dela através, né, da escuta ali, a fé ela entra pela escuta, né, para ir descontaminando de muitas coisas que elas ouviram. Aí a gente sentiu essa inspiração de começar pela Bíblia. Tá bom? Então, glória a Deus. Que bom. Que Deus abençoe você e o trabalho desse. Obrigada. E aqui o Leandro está pedindo, falando para a gente rezar por ele, né? Então vamos rezar pelo Leandro, né? Finalizando o nosso rosário, nosso dia de hoje, nós vamos rezar pelo Leandro e por todos que participaram aqui conosco também, que nos pedem oração. Sim. Eu que te agradeço, Maria Tereza. Nós vamos te seguir lá no Instagram. Quando você estiver com esse projeto todo prontinho também, em alguma coisa que você possa nos mandar para a gente publicar, a gente quer sim divulgar. E fica aqui o nosso convite mais uma vez de estar conosco presencialmente. Foi um prazer imenso estar com você. Que Deus te abençoe, te ilumine, que Nossa Senhora da Luz te conduza e que você continue sendo luz por onde você passar. Obrigada por tudo, minha querida. Vamos rezar então? Vamos sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo, Maria. Um beijo para todos. Muito obrigada, gente. Valeu. Tudo de bom. E agora?